E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda aula, então, da nossa disciplina de Programação Web 3, legal? Na nossa última aula, eu compartilhei com vocês alguns vídeos no Teams, legal? Para vocês assistirem, para a gente fazer uma pequena introdução sobre o que a gente vai fazer nessa disciplina, quais tecnologias a gente vai utilizar, legal? E na semana passada eu postei também, pessoal, o plano de ensino, que é o que a gente vai seguir aí durante esse semestre, legal? Bom, na aula de hoje eu vou fazer uma revisão bem rápida do que eu postei na semana passada, legal? Vou mostrar para vocês como que a gente instala as ferramentas necessárias que a gente vai precisar para a gente desenvolver as nossas aplicações e vamos fazer aí também um projetinho, o famoso Olá Mundo, para a gente quebrar a maldição do Olá Mundo, para que a gente consiga seguir aí sem medo na nossa disciplina, legal? Bom, pessoal, então aqui está o meu e-mail, o e-mail do centro, depois eu passo, acho que provavelmente vocês têm já o meu e-mail pessoal, também tem o número do WhatsApp e qualquer dúvida vocês podem mandar para a gente. Então vamos lá. Então para começar, pessoal, eu fiz um roteiro aqui bem rápido, bem tranquilo, para que a gente consiga seguir aí na nossa aula. Então, bom, primeiramente a gente vai entender o que é o conceito de back-end e front-end. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é uma single page application. Depois a gente vai falar sobre o React e depois a gente vai instalar as ferramentas aí que a gente vai utilizar. Legal? Bom, então para começar, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que é back-end e front-end. Então, antigamente, quando nós iríamos desenvolver uma aplicação web, provavelmente vocês fizeram isso no semestre passado, trabalhando com o PHP, por exemplo. Mas, antigamente, era comum você desenvolver numa aplicação web praticamente tudo, legal? Você desenvolvia o HTML e CSS, que é a camada visual da nossa aplicação, que nós podemos chamar de front-end, que é a interface com o usuário, legal? Nessa mesma aplicação, você misturava código de back-end, que eram os códigos que iriam realizar lógicas num servidor, como consultar no banco de dados, fazer um cadastro, fazer provavelmente um cálculo. Então, quando a gente criava aplicações antigamente, era tudo junto e misturado, legal? E praticamente o back-end era responsável tanto pela parte visual como a parte lógica, legal? E exemplos que a gente tem desse modelo são essas tecnologias aqui. Então o PHP ele trabalhava dessa forma, o Rails, o ASP.NET, então assim, todas essas tecnologias aqui e entre outras aí trabalhavam dessa forma. Então lá na aula de PW2 provavelmente vocês fizeram um site em PHP, uma página em PHP que tinha tudo lá, que tinha HTML, tinha CSS, tinha código PHP. Nesse caso, o código PHP é o que a gente fala que é o código back-end, que seria responsável pelas lógicas. Então, quando você imagina que você fosse fazer uma aplicação no PHP, um site em PHP, uma página em PHP, que faça, por exemplo, uma conta, uma soma de dois números. Então, nessa mesma aplicação, você colocava o quê? Você colocava o HTML para exibir o visual, a interface, e colocava o código PHP para poder fazer essa conta, já que o HTML não é uma linguagem de programação, então o HTML não consegue fazer isso daí. E a gente fazia dessa forma, legal? Hoje em dia, as coisas mudaram um pouco, legal? Então, hoje em dia, com a evolução do desenvolvimento web, começou-se a usar uma prática onde a gente dividia a nossa aplicação em duas, legal? Então, hoje, existe as aplicações front-end, que tem somente códigos front-end, legal? Onde a gente consegue colocar lá somente o código HTML, CSS e JavaScript, que é a interface do usuário, e existem aplicações que nós chamamos de aplicações back-end, que são aplicações específicas para fazer e executar lógica no banco de dados. Então, por exemplo, para você desenvolver uma aplicação front-end, existem inúmeros frameworks e bibliotecas, mas a base de todos é HTML, CSS e JavaScript.
E o back-end, existem outras linguagens focadas somente no back-end, como Java, Python, C++, PHP, C Sharp e assim por diante. Legal? Isso aqui, galera, tornou possível você se especializar em algum dos lados aqui. Então, hoje em dia existem programadores, desenvolvedores web focados em front-end, onde a galera vai estudar a fundo, vai virar um especialista na parte de construção de interfaces gráficas, e existe também a carreira back-end, onde os desenvolvedores vão focar na parte de criação de regras de negócio, desse lado back-end, legal? Então é possível você dividir uma aplicação em duas e desenvolver elas de formas separadas, legal? Bom, e aí vem uma grande pergunta, uma grande dúvida. Legal, Caio, já que eu tenho duas aplicações, uma aplicação front-end e uma aplicação back-end, como que as duas aplicações elas se conectam? Então, como que eu conecto um ao outro, né? Para se conectar, pessoal, a gente usa um conceito chamado de APIs, legal? Ou Application Programming Interface. Então, entre o back-end e o nosso front-end, existe uma camada onde a gente vai criar uma aplicação, legal? Para ser responsável por se conectar uma na outra, legal? É interessante, pessoal, que esse modelo permite que você faça várias aplicações diferentes do tipo front-end se conectando e conversando entre si, né? Então, por exemplo, você pode fazer um site, conversar com uma aplicação em C Sharp Desktop. Você pode fazer um site, conversar com uma aplicação mobile também, legal? Então, esse conceito da gente separar e utilizar o conceito de APIs tornou-se possível um sistema conversar com outro sistema, legal? E depois a gente vai falar com mais a fundo sobre o que é esse conceito de API. Bom, na nossa disciplina, já até para colocar para vocês, que vocês devem estar se perguntando, né? Mas, Caio, a gente vai focar no que aqui? A gente vai fazer back ou a gente vai fazer front-end? Na nossa disciplina, a gente vai trabalhar um pouquinho dos dois, legal? Então, a gente vai começar a estudar essa parte do front-end, legal? E depois a gente vai aprender também a como construir um back-end utilizando a linguagem C Sharp, que é a linguagem já que vocês já estão trabalhando. Provavelmente acho que é a linguagem que vocês mais viram no curso aí, que vocês mais gostam, certo? Então é ela que a gente vai utilizar para criar o nosso back-end, legal? Bom, legal. Agora vamos falar sobre o que é uma Single Page Application. Então, olha que legal, pessoal. Provavelmente a galera que tem menos de 30 anos não deve saber o que é isso aqui ou não deve ter utilizado isso daqui, legal? Então, houve um tempo antes do Facebook que existia uma rede social chamada Orkut, legal? E essa rede social era um site bem inferior ao que a gente tem hoje de recursos do Facebook, por exemplo. E esse site, pessoal, ele não era desenvolvido, pelo menos o início, no conceito de Single Page Application. O que isso significava? Então, olha que legal, nesse site aqui, no Orkut, era muito legal, que a ideia é que você tivesse um mural de recados, legal? E aqui, quando você clicava nesse link aqui, carregava uma página e mostrava todos os seus recados. Então, as pessoas podiam entrar e escrever um recado para as pessoas, legal? Também tinha os novos pedidos de amizade que apareciam aqui, ó. Então aqui esse nosso amigo aqui tem um pedido de amizade aqui pendente, legal? Era uma rede social muito utilizada, legal? Só que muito mais simples do que o Facebook é hoje, legal? O que eu quero destacar que, olha que interessante. Então, antigamente, imagina que o Paulo ele está aqui na sua homepage e ele recebeu um pedido de amizade aqui, legal? O Lucas quer adicionar o Paulo. Beleza, passou uma hora. Como que ele sabe que existe um outro tipo de pedido de amizade? Então imagina que uma outra pessoa, nesse 1 minuto que a gente está aqui com a página aberta, solicitou um pedido de amizade para o Paulo. Como que como que ele fazia para ter certeza e verificar que uma pessoa realmente pediu
realizou um pedido de amizade. Nós tínhamos que atualizar a página inteira, então a gente tinha que dar um F5 para carregar toda a página. Então, quando a gente clicava o F5, a aplicação ia fazer uma requisição lá para o servidor, então ia pedir para o servidor, recarrega aí para mim a página, faz aí. De repente aqui a gente está falando que ele vai fazer um select, né? Então, quando enviar uma requisição, então quando a gente carregava a página, o browser enviava uma requisição para o servidor e falava assim, olha, estou recarregando a página aí. E o servidor já sabia o que tinha que fazer um select, fazia uma nova consulta no banco de dados e mostrava que carregava tudo que ele encontrou. Então, naquela época, pessoal, ele tinha que fazer isso. Nós tínhamos que ficar atualizando de tempo em tempo o nosso site, a nossa página, para a gente conseguir perceber e carregar essas novas mudanças. Coisa que hoje em dia o Facebook não precisa mais. Legal? Então aqui eu tenho um exemplo da página do Facebook. E quando você está usando o Facebook, provavelmente todo mundo tem Facebook, eu acredito, né? E quando você está usando o Facebook, você pode reparar que a cada mudança da sua homepage, por exemplo, a página ela não é recarregada por inteira, ela é só recarregada alguns lugares específicos. Então, por exemplo, se aparecer uma mensagem nova no feed aqui, não vai ser carregada a página inteira, só carrega esse pedacinho aqui, legal, do feed. Se você receber um pedido de amizade, automaticamente vai aparecer aqui uma notificação e não é carregada a tela inteira. Então, esses tipos de aplicações onde a gente não tem mais esse problema de ficar carregando a página inteira e a gente consegue controlar pontos específicos que nós gostaríamos de carregar, são aplicações que nós chamamos de Single Page Application. Legal? Com esse conceito de Single Page Application, as nossas aplicações, as nossas interfaces ficaram muito mais fluidas. Legal? Então, navegar num site nesse formato é muito mais legal do que navegar num site onde você tem que ficar atualizando o tempo todo. Legal? Bom, e falando sobre essas Single Page Application, a gente começa a falar sobre o React.js, legal? Que é uma biblioteca para criar interfaces web nesse padrão Single Page Applications, legal? A gente cria interfaces de usuários a partir de componentes, então depois a gente vai entender o que são componentes, mas quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, ao invés de você desenvolver tudo em um arquivo só, você pode separar tudo isso daqui num conceito que a gente chama de componentes e desenvolver de maneira isolada, legal? Depois eu vou mostrar para vocês. Ela foi criada pelo Facebook, legal? Então ela foi criada pelo Facebook. Ela é muito fácil de você aprender, então ela tem um fácil aprendizado, legal? O logotipo dela é esse aqui, famoso React, de reatividade, legal? E aqui temos os logotipos do Facebook e aqui nós temos aqui o link oficial, legal? Vale lembrar, pessoal, que antigamente, antes do React, se nós quiséssemos desenvolver o Orkut aqui de uma forma que fosse trabalhado de maneira assíncrona, era possível fazer isso, legal? Mas era muito mais complicado do que hoje você utilizar essa biblioteca, essa incrível biblioteca desenvolvida pelo Facebook chamada React, legal? Bom, quais são as ferramentas que a gente vai precisar para que a gente consiga desenvolver e criar aplicações em React, pessoal? A gente vai precisar do Visual Studio Code, legal? Então, provavelmente, acho que todo mundo deve ter o Visual Studio Code. Então, para você fazer o download do Visual Studio Code, você basicamente vai entrar no site do Visual Studio Code. Vou colocar aqui para vocês na tela. Então, a gente vai acessar o site do Visual Studio Code, legal? Aí você vai clicar aqui em Download for Windows, ou você vai fazer um download para o seu sistema operacional específico. Então, se você estiver usando Linux, você pode baixar ele para Linux, para Mac e assim por diante. É uma ferramenta gratuita, legal? E aqui a gente não pode se confundir, pessoal, com o Visual Studio 2022, legal? Agora, no computador de vocês, provavelmente vocês terão duas versões aí do Visual Studio. Vocês terão o Visual Studio roxinho, que eu gosto de falar, que é o
o Visual Studio que a gente utiliza para desenvolver aplicações para C Sharp, legal? A gente até usou no Xamarin, que é esse logotipo aqui, e nós teremos o Visual Studio azulzinho aqui, que é o Visual Studio Code, legal? Caio, eu posso usar outro editor de texto? Não sei se vocês estavam acostumados a usar um outro editor de texto, como o Sublime Text ou o Notepad++. Você até pode utilizar, pessoal, mas eu recomendo bastante que você use o Visual Studio Code. Por quê? Porque o Visual Studio Code, ele possui o que nós chamamos de extensões, que facilitam a sua vida quando você estiver programando, legal? Então, depois que você carregar o Visual, depois que você instalar o Visual Studio Code, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Ó? Deixa eu até abrir aqui, ó, eu vou fechar isso aqui eu não vou colocar. Depois que você carrega, o que você pode fazer? Você pode clicar nessa aba aqui, ó, de extensões, legal? E nessa aba de extensões a gente vai instalar uma série de extensões que vai facilitar muito a nossa vida na hora que a gente estiver programando. A primeira extensão que eu quero que vocês instalem é uma extensão chamada Material Icon Theme, legal? Esta extensão, pessoal, vai permitir que você altere, que seja alterado a forma que os ícones dos arquivos serão exibidos. Então, por exemplo, aqui embaixo, se a gente notar, nós temos vários ícones aqui que vai ficar fácil da gente identificar que tipo de arquivo é aquele ícone. Então, por exemplo, no meu aqui já está instalado. Ó. Note que aqui eu tenho esse arquivo aqui, eu já sei que esse arquivo ele é do tipo JavaScript. Por quê? Por causa do ícone. Legal? Então, tem um arquivo JSON, então tem um arquivo aqui do Babel. Então, assim, é muito legal essa extensão. Então, eu recomendo que você instale a extensão Material Icon Theme. Para instalar é simples. Deixa eu até desinstalar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, ó. Para você desinstalar, para você instalar é bem simples. Você clica aqui, espera ele fazer o download e aqui na parte de cima ele vai pedir, ele vai perguntar, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai perguntar se você quer utilizar o Material Icon Theme. Você clica aqui e pronto, já está instalado. Outra extensão muito legal, pessoal, que eu gosto é essa aqui, ó. É essa Brackets, né? Brackets, não sei como que se lê essa parada, ó, mas você vem aqui e digita Brackets, legal? Você digita essa parada aqui, ó, Bracket. Essa extensão, ela vai permitir que você tenha até a versão descontinuada e tenha a versão continuada. Eu vou até baixar, ó, essa aqui, ela tá descontinuada, mas é aqui a galera mais abaixo. Então você vai chegar aqui, vai instalar. E o que essa extensão vai fazer? Essa extensão vai acabar com seus problemas de esquecer um parênteses aberto, esquecer uma chave aberta, porque ele deixa colorido. Ó. Então olha que legal aqui o exemplo. Ó. Então aqui tem o parênteses roxinho, fecha o roxinho, abre o roxinho, fecha o roxinho aqui, ó, abre a chave aqui azul, fecha a chave. Então tá vendo? Conforme você vai colocando parênteses e colchetes, vão ficando coloridos. E aí facilita de você bater o olho e saber se está aberta ou está fechada aquela chave, se você esqueceu e assim por diante. Então, instala essa também. Outra que eu quero que vocês instalem também, pessoal, é uma biblioteca, uma extensão. Eu gosto bastante do Drácula, legal? O Drácula é um tema, legal? Então, note que o meu Visual Studio aqui, ele não está naquele tema padrão, ele já está num tema personalizado. Os arquivos ficam colorido, a fonte diferente. Isso aqui fica a critério de cada um. Eu gosto bastante de usar o Drácula. Daí você vem aqui e coloca Drácula, legal? E aí você instala esse tema também, legal? Existe, pessoal, uma série de bibliotecas. Se você colocar React aqui, vai existir uma série de bibliotecas que vai te facilitar no desenvolvimento de aplicações React. Por enquanto a gente não vai instalar nenhuma, legal? Depois, conforme a gente for avançando nas aulas, eu vou indicando para vocês algumas aqui para a gente ir instalando e testando. Uma coisa que eu faço também, pessoal, é o seguinte, ó. Quando vocês instalarem o Code, clica aqui, ó, nessa opção de configurações, clica aqui em Settings, legal? E eu quero que você procure por uma configuração chamada Compact Folder, legal?
note que a minha está marcada. Geralmente ela vem desmarcada. Quando ela vem desmarcada, o que acontece, pessoal? Ele geralmente... Deixa eu ver se vai dar certo. Geralmente, quando ela vem desmarcada, quando você cria uma pasta... na verdade, eu acho que eu estou confundindo. Geralmente, quando ela vem marcada, o que acontece? Quando você cria uma pasta dentro de outra pasta, ao invés de mostrar assim, ó, eu vou criar uma pasta aqui, vamos testar. Vou criar uma nova pasta aqui, ó. Vou criar aqui teste, por exemplo. Note que eu vou tirar. Na verdade, ele não está mostrando. Eu vou ter que criar mais uma aqui. Deixa eu criar mais uma aqui dentro de teste 2. Vamos ver se vai mostrar. Quero mostrar para vocês. Então, boa. Então, olha que legal. Note que aqui eu tenho duas pastas. Eu tenho uma pasta chamada teste. E dentro da pasta teste, eu tenho uma pasta teste 2. Se essa opção estiver marcada, ao invés de mostrar essa pasta embaixo, ele mostra dessa forma na frente. Legal? Eu particularmente não gosto. Eu prefiro que seja exibido assim. Legal? Uma embaixo da outra. E para você controlar essa exibição, você vem aqui, vem aqui nas configurações, settings, digita aqui compact e desativa essa compact folder. Legal? Só fazer isso. Fazendo isso, pessoal, o nosso Visual Studio já está pronto aí para a gente poder utilizar. Outra coisa que a gente vai precisar também, pessoal, é instalar o Node, legal? Então, precisamos instalar o Node para poder trabalhar com a biblioteca React. Então, como que eu faço para instalar o Node, Caio? Você vai acessar o site do Node. Vou colocar para vocês aqui na tela já. Deixa eu só abrir aqui, ó. Download Node. Então, olha que legal. Você vem, digita aqui, ó, Download Node, clica aqui em Node.js, legal? E aqui, pessoal, você vai escolher a versão LTS. Então, note que existe, até abrir aqui a página inicial, boa. Na página inicial aqui, ele mostra para a gente duas versões para a gente instalar. A gente tem o LTS e essa versão aqui. Sempre instale a versão LTS, legal? Porque a versão LTS é a versão estável. Essa aqui é a versão de testes ainda. Então a gente vai utilizar essa daqui. Você vai clicar, é bem simples também. Você clica, escolhe, já está até aparecendo um download aqui. Você faz o download e para instalar é next, finish, legal? Depois que você instalou, como que você tem certeza que você instalou o Node? Você vai aqui no menu iniciar, digita cmd, ó, e aí você vai abrir o prompt de comando. Tá, ó. Abrindo o prompt de comando, o que a gente vai fazer? Deixa ele abrir aqui, ó, abrir o prompt de comando. Você vai digitar o comando node menos ou tracinho v. Feito isso, vai mostrar aqui pra gente a versão legal instalada do Node. Eu até recomendo que antes de você instalar, você faça esse comando aqui para verificar se no seu computador já não tem instalado. Legal? Então, às vezes no semestre passado vocês usaram alguma ferramenta baseada em Node e aí vocês já devem ter instalado. Então, verifica antes, senão você vai lá e instala. Legal? Bom, outra ferramenta que a gente vai precisar instalar, pessoal, é um gerenciador de pacotes chamado Yarn. Legal? O que é o gerenciador de pacotes Yarn? Então, primeiro, deixa eu até colocar aqui, ó, Yarn, vamos abrir o site oficial. O Yarn, pessoal, ele é um gerenciador de pacotes. O que é um gerenciador de pacotes? Então, imagina, deixa eu até abrir aqui, ó, deixa eu até colocar aqui Get Starter, Installations, legal. Então, vamos lá. Vou até... Aqui nem tá tão legalzinho para instalar. Deixa eu colocar aqui, ó, eu vou instalar de uma forma aqui no terminal que vai ficar mais simples. Mas vamos lá. O Yarn, o que ele é o Yarn? Ele é um gerenciador de pacote. Um gerenciador de pacotes, entenda por enquanto, um gerenciador de bibliotecas. Então, imagina que você está fazendo o seu site, não sei se vocês fizeram isso, mas imagina que você está fazendo o seu site e você quer utilizar a biblioteca do Bootstrap no seu site. Como que vocês faziam para instalar o Bootstrap no site? Legal? Primeiramente você tinha que vir aqui
entrar lá no site do Bootstrap. Não sei se vocês chegaram a ver isso aqui. O Bootstrap, resumidamente, é um CSS pronto que você já baixa para você utilizar no seu site para te facilitar a vida. Mas você vinha aqui, aí você clicava aqui para fazer um download, aí você baixava os arquivos, descompactava os arquivos, pegava os arquivos e copiava na pasta do seu site. Então tinha todo um processo manual para fazer isso. Agora imagina, pessoal, você fazer tudo isso através de um único comando. Legal? Então imagina, ó, através de um único comando você fizer isso aqui, ó, yarn add bootstrap. E automaticamente o yarn, que é um gerenciador de bibliotecas, faz esse processo manual e já deixa pronto para você usar nas suas aplicações. Seria o máximo se fosse dessa forma, não seria? Bom, o yarn serve para isso, galera. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui no nosso terminal, você vai digitar o comando npm install tracinho tracinho global e vai digitar aqui yarn. Feito isso, você vai dar enter e aí você vai aguardar o npm baixar e instalar o yarn no nosso computador. Caio, como que eu sei que está instalado? Yarn -v. Feito isso, ele vai mostrar aqui para você, ó, que existe a versão 1.22, desculpa, do yarn no nosso computador. Legal? Bom, basicamente são essas ferramentas que a gente precisa. Deixa eu voltar aqui. E acho que são só essas. Eu fiz um passo a passo aqui, ó, mas eu fiz aqui ao contrário, mas tranquilo. Mas primeiro, se você quiser seguir, você pode instalar o Node, depois você instala o Yarn. Lembrando que para instalar o Yarn precisa do Node. Depois você instala o Visual Studio Code e adiciona aqui as extensões. Legal? Bom, galera, esse vídeo já está dando uns 26 minutos. Eu vou parar esse vídeo por aqui, legal? Então, vou parar por aqui. Quero que vocês assistam e façam esse processo de instalação. E aí na próxima aula a gente faz aí o Olá Mundo para a gente testar, para ver se está tudo funcionando. Legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Outra coisa importante se vocês puderem me ajudar, se inscrevam aqui no meu canal no YouTube. Aqui a gente tem um monte de videoaulas aqui sobre as matérias que eu leciono na ETEC. Legal? Então se vocês puderem se inscrever, se inscrevam aqui. Qualquer dúvida vocês podem postar. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Fui!